Em 2004, o documentário da National Geographic Atlantis Reborn apresentou a teoria de que o olho do Saara poderia ser Atlântida. O geólogo George S. Alexander e outros pesquisadores argumentaram que a localização faz sentido. A estrutura circular corresponde à descrição, e há evidências de que a região já foi mais úmida no passado. Evidências geológicas e arqueológicas mostram que o Saara nem sempre foi um deserto. Entre 15.000 e 5.000 anos atrás, a região era verde, com lagos, rios e vegetação abundante, um período chamado de Saara Verde ou período úmido africano. Se uma civilização existisse no olho do Saara naquela época, ela teria acesso à água e recursos. Defensores da teoria atlântida apontam para ferramentas de pedra e outros artefatos encontrados na região, provando que humanos habitaram a área durante o período úmido. Eles sugerem que quando o clima mudou e o deserto avançou, qualquer civilização ali teria sido abandonada ou destruída, deixando apenas a estrutura geológica circular como evidência. Mas a comunidade científica mainstream rejeita totalmente essa teoria. Não há evidências arqueológicas de uma civilização avançada no olho do Saara. Nenhuma estrutura construída, nenhuma cerâmica sofisticada, nenhum sistema de escrita, nada que indicasse uma sociedade complexa do tipo que Platão descreveu. As ferramentas de pedra encontradas são de culturas nômades simples, não de uma civilização urbana avançada. Para que fosse Atlântida, teria que ter sido coberto por um oceano, e depois exposto, o que não há evidências geológicas de ter acontecido. A história de Platão é geralmente considerada uma alegoria filosófica, não um relato histórico literal. Existe também a teoria de que estruturas circulares como essa são remanescentes de tecnologia antiga extremamente avançada, possivelmente não humana. Essa teoria não tem base científica, mas circula amplamente em círculos de teorias alternativas. Defensores apontam para a simetria perfeita e o tamanho impressionante, argumentando que processos naturais raramente criam círculos tão perfeitos. Bolhas são circulares, ondas em lagos são circulares, crateras vulcânicas são circulares, troncos de árvores em corte transversal mostram anéis circulares. A natureza adora simetria radial porque é a forma mais eficiente energeticamente para muitos processos. Vamos falar sobre as características físicas específicas da estrutura. O olho consiste em aproximadamente 20 anéis concêntricos visíveis, embora alguns sejam mais proeminentes que outros. O anel externo mais visível tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro. As rochas que compõem os anéis incluem quartzito muito resistente à erosão, formando os anéis elevados, e arenito calcário e dolomita mais macios, formando os vales entre os anéis. No centro há rochas ígneas vulcânicas, incluindo kimberlito, uma rocha rara que às vezes contém diamantes. Essa descoberta levou a alguma exploração mineral na região, embora sem grandes sucessos comerciais. Os diferentes tipos de rocha têm cores variadas: vermelho ferrugem, de arenito rico em ferro amarelo dourado, de quartzito rico em quartzo cinza escuro de rochas vulcânicas e branco de calcário. Essas cores se combinam criando um padrão de arco-íris concêntrico que aumenta o efeito visual de olho. Estudos geofísicos usando radar de penetração no solo e sismógrafos revelaram que a estrutura não é superficial, ela se estende profundamente na crosta terrestre. Isso confirma que estamos olhando para uma estrutura tectônica massiva, não algo superficial ou recente. As rochas mais antigas nos anéis externos têm cerca de 600 milhões de anos, formadas durante o período proterozoico, quando formas de vida complexas estavam apenas começando a evoluir nos oceanos. As rochas ígneas centrais são mais jovens, cerca de 100 a 200 milhões de anos injetadas durante a era mesozoica, quando dinossauros dominavam a Terra. O processo de erosão que esculpiu os anéis visíveis hoje começou há milhões de anos e continua até agora, embora muito lentamente, devido ao clima árido. Durante períodos úmidos do passado, a erosão era mais rápida, rios temporários fluíam através da estrutura aprofundando os vales. Durante períodos secos, como o atual, o vento é o principal agente de erosão, carregando areia fina e polindo as rochas expostas. A estrutura está em uma das regiões mais remotas da Mauritânia, acessível apenas por veículos 4x4 equipados para deserto ou ocasionalmente por pequenos aviões.
Não há infraestrutura turística, estradas pavimentadas ou serviços básicos. Viajantes precisam ser autossuficientes, levando água, comida, combustível e equipamento de navegação. Do solo, dentro da estrutura, você verá colinas rochosas coloridas, vales pedregosos e horizontes infinitos de deserto. Sem o contexto de imagens aéreas, é difícil apreciar que você está dentro de uma formação geológica circular gigante. É apenas escalando as elevações centrais que você consegue ver os anéis se estendendo ao longe, mas mesmo assim, a escala completa permanece incompreensível. Alguns turistas aventureiros e fotógrafos profissionais fazem a jornada até lá, atraídos pela oportunidade de capturar um dos fenómenos geológicos mais fotogénicos da Terra. As melhores fotos são tiradas ao amanhecer ou entardecer, quando o sol baixo cria sombras dramáticas que acentuam os anéis e realçam as cores das rochas. A população local são principalmente nômades berberes que atravessam a região com seus rebanhos de camelos e cabras. Eles sempre souberam da existência das colinas rochosas, mas não tinham conceito da estrutura circular maior até que fotos aéreas se tornaram disponíveis. Há uma pequena cidade próxima chamada Ouadan, uma antiga cidade caravanímica que já foi um importante centro comercial nas rotas transsaarianas. Hoje é uma aldeia tranquila, com ruínas históricas e serve como ponto de partida para expedições ao olho do Saara. A cidade foi declarada Património Mundial da Unesco devido às suas ruínas medievais, mas poucos turistas chegam até essa região remota. Estudos continuam no olho do Saara. Geólogos ainda coletam amostras, conduzem levantamentos sísmicos e refinam modelos de como a estrutura se formou e evoluiu. Paleontólogos procuram fósseis nas camadas antigas que poderiam revelar informações sobre ambientes do passado. E geofísicos estudam a estrutura profunda, tentando entender as forças tectônicas que a criaram. Tecnologias modernas como LIDAR, laser scanning e imagens de satélite de alta resolução permitem mapeamento tridimensional detalhado de cada rocha, cada vale, cada nuance da estrutura. Esses dados estão criando modelos digitais que podem ser estudados, analisados e compartilhados globalmente sem necessidade de expedições físicas perigosas. Geólogos identificaram outras estruturas circulares menores em desertos ao redor do mundo que podem ter se formado por processos similares. Nenhuma é tão grande ou perfeitamente preservada quanto o olho, mas a existência de estruturas relacionadas apoia a explicação de domo anticlinal erudido. Como a erosão, que é um processo caótico e aparentemente aleatório, pode criar círculos tão perfeitos? A resposta está na geometria inicial. Se você começa com camadas rochosas dobradas em um domo simétrico e essas camadas têm composição uniforme ao redor do domo, então a erosão também será uniforme, criando anéis concêntricos perfeitos. Pense em cortar uma cebola. A estrutura interna já é circular. Então, quando você corta, expõe anéis perfeitos. O olho do Saara é como uma cebola geológica gigante que a erosão está cortando em câmera lenta ao longo de milhões de anos. Cada anel representa uma camada rochosa diferente, e a uniformidade da erosão em todas as direções mantém a simetria circular. Há debates sobre se a estrutura continua a evoluir. A erosão continua, mas em ritmo extremamente lento devido ao clima seco atual. Se houver mudanças climáticas futuras que tragam mais umidade para a região, a erosão pode acelerar, mudando a aparência da estrutura ao longo dos próximos milhões de anos. Eventualmente, talvez os anéis sejam completamente erodidos, deixando apenas uma área plana. Astronautas regularmente fotografam a estrutura porque é um dos marcos geológicos mais reconhecíveis do planeta quando visto do espaço. Aparece em inúmeros documentários, livros didáticos e exposições sobre geologia terrestre vista do espaço. A estrutura também inspirou artistas, escritores e cineastas. Sua aparência alienígena e escala impressionante a tornam perfeita para ficção científica e fantasia. Já apareceu em filmes, games e obras de arte, representando desde portais alienígenas até relíquias de civilizações perdidas. A realidade geológica é fascinante, mas a imaginação humana sempre adiciona camadas extras de mistério. Existe um aspecto filosófico interessante sobre o olho do Saara. Por milhões de anos, essa estrutura extraordinária existiu sem que nenhum ser consciente a percebesse.
Dinossauros caminharam perto dela, mamíferos primitivos atravessaram seus vales humanos antigos, passaram por ela. Mas ninguém nunca viu o padrão completo até que desenvolvemos voo espacial. Faz você pensar quantas outras maravilhas naturais podem existir que ainda não temos perspectiva ou tecnologia para perceber. A preservação do olho do Saara está relativamente garantida, simplesmente porque está em uma região tão remota e inóspita. Não há ameaças de desenvolvimento urbano, agricultura ou exploração intensiva de recursos. O maior risco é mudança climática que poderia alterar padrões de vento e precipitação, afetando a taxa de erosão futura, mas isso seria um processo de milhares de anos. Comparado a outros grandes fenômenos geológicos, o olho do Saara é relativamente desconhecido do público geral. Todos conhecem o Grand Canyon, as cataratas do Niágara ou o Monte Everest. Mas pergunte sobre o olho do Saara e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Talvez seja por estar em uma região tão inacessível, ou talvez porque sua verdadeira magnificência só pode ser apreciada do espaço onde poucos de nós iremos. E aí está o olho do Saara, uma das formações geológicas mais impressionantes, visualmente perfeitas e enigmáticas do planeta. Uma estrutura circular gigante que existiu por milhões de anos invisível para a humanidade até que finalmente desenvolvemos tecnologia para vê-la de cima. Então, o que você acha? É simplesmente um domo anticlinal erodido, como a ciência afirma os restos da Atlântida perdida, como alguns teorizam, ou algo completamente diferente que ainda não entendemos totalmente? Pessoalmente, acho que a explicação geológica é fascinante o suficiente sem precisar adicionar Atlantes ou alienígenas, mas entendo o apelo dessas teorias alternativas. A verdade é que o olho do Saara nos ensina algo profundo sobre perspectiva. Às vezes você pode estar bem no meio de algo extraordinário e não perceber porque não tem o ângulo certo para vê-lo. Foi preciso sair da Terra, ir para o espaço e olhar para baixo para finalmente percebermos essa maravilha que estava ali o tempo todo. Faz você pensar que outras maravilhas podemos estar ignorando simplesmente porque não temos a perspectiva certa ainda. A beleza da ciência é que ela pode explicar o olho do Saara com processos naturais que entendemos, mas isso não torna o fenômeno menos impressionante. Na verdade, torna mais impressionante, porque significa que as forças fundamentais da geologia tectônica, erosão e tempo profundo, são capazes de criar arte em escala planetária sem nenhuma intenção ou design, apenas seguindo leis físicas básicas. Me conta nos comentários, você já conhecia o olho do Saara, qual teoria você acha mais convincente e que outro fenômeno geológico bizarro você quer que eu explore no próximo vídeo. Você visitaria essa região remota do Saara só para ver essa estrutura pessoalmente? Se você curtiu esse mergulho profundo em geologia vista do espaço e nos mistérios das formações terrestres, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de curiosidades fascinantes sobre nosso planeta incrível. E se você realmente curtiu, compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora geologia, mistérios naturais e imagens impressionantes do espaço. Aposto que ele nunca ouviu falar do olho do Saara e vai ficar maravilhado. Até lá, continue curioso, continue explorando e lembre-se que às vezes as maiores maravilhas estão escondidas à vista de todos, esperando apenas a perspectiva certa para serem reveladas. Até a próxima.